Luiz Gonzaga Neto, 16ª edição do nosso Caminho Suave a Zabumba. Tá andando rápido, né? Tá andando rápido, nossos cada vez mais novos. Sim, né? Trazendo convidados mais novos ainda. Mais novos ainda. Né? E nós precisamos contar para o pessoal um dia, Luiz, como é que a gente chega atrás da mesa aqui. Né? Isso vai ser objeto de um meme que nós conhecedores vamos fazer contra conhecerão. A gente mesmo, né? Contra a gente mesmo. Mas o antes que o pessoal faça. Tem que ser honesto, antes que alguém faça, a gente precisa fazer esse meme. Isso aí. Hoje nós trouxemos um candidato, estou falando daqui, tá, Luiz? Candidato candidato que a gente escolheu para vir aqui, não é candidato a nada, pelo amor de Deus. Não confunda. Ele foi ex-vereador, ele foi ex-secretário de governo, do governo Saulo, né? Isso. Hoje é presidente do PSDB, se eu não tiver errado. Isso mesmo. E um empresário que a gente já sabe aí, né? Consultor também. De nome. Quem é mesmo, Luiz? Conte aí pra nós. O nosso amigo Luiz Fernando Foliese. Legal, obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado, Vila, Luizinho aí, super legal estar aqui com vocês. Essa história do meme da mesa aí, eu tava aqui, quase registrei. Eu percebi. Eu tava com o celular na mão, falei, você é rápido no celular, registrar pra depois mandar pra vocês aí. Vai que ele faz. Nossa, que ele faz primeiro. Acho que a ideia do meme é bom vocês fazerem rápido, Legal. Luiz, nós que agradecemos a sua presença. Fique à vontade, aqui é um espaço completamente à vontade, nós estamos em casa conversando, você fale o que você quiser, nós não temos nenhum tipo de restrição de nada, e o que a gente quer mesmo é trazer o conteúdo melhor que as pessoas podem trazer. Tivemos aulas aqui enormes, né, Luiz? Enormes. De várias pessoas com experiência, e hoje vamos aprender bastante. Bacana, obrigado vocês aí, parabéns pela iniciativa. Sim, aí, pelo programa, 16º já. 16º. Alguns eu já assisti, não assisti os 16 não. Legal, e obrigado aí pelo convite, vamos bater um papo. Vamos sim. Vocês é que dão o roteiro. O caminho. Eu gostaria que o Luiz Fernando começasse a falar da Dona Ercília, do seu José, e de como ele chegou em Atibaia, né? Ou como chegou em Atibaia. É interessante. Como chegou, né? Na verdade, ontem era... Hoje, dia 1º de abril. 1º de abril. Ontem, minha mãe completaria 92 anos. Ela é de 93, ela é de 1930. Mas faleceu em 2016. Mas, bom, como é que a gente chegou em Atibaia? Foi vereadora. Tá? Ontem, inclusive, encontrei o Populina, que foi vereador com ela pelo PSDB. Ele era PSDB, ela era PFL na época. PFL é mesmo, ela foi do aí estou conversando com ele, a gente começou a lembrar e tal. Fui resgatar ele pro PSDB, né? Falar, agora a gente está aí reorganizando o partido. Dona Ercília, quando faleceu, não era vereadora. Tinha saído. Não, já tinha saído. Foi agora, 2016, Sim. agora, né? Já faz 7 anos. Né? Mas, enfim, como é que a gente veio parar em Atibaia? Né? Eu tinha praticamente 1 ano de idade e o meu avô estava parando de trabalhar. O meu pai era o irmão mais velho, eram 3 irmãos. Deu a ideia, falou, vamos combinar com o papai, né? Com o meu avô. Para eles vinham muito para Extrema. Para ele, no caminho de Extrema, aí, eles moravam na Zona Norte, a família da Zona Norte ali de Santana. Nesse caminho para Extrema, Fernão Dias, naquela época... Uma estrada precária ainda, né? Demoravam 6 horas para chegar em Extrema, imagina como é que era a aventura, né? Bom, vamos falar para ele achar um sítio, alguma coisa, uma casa aí nesse caminho, e aí ele vai lá, escolhe, a gente vai depois, põe defeito, legal. E aí ele vai, escolhe, põe defeito, pelo menos ele fica na ativa, procurando um sítio ocupado. Pois bem, ele saiu o primeiro dia e parou aqui em Atibaia, onde é a nossa casa hoje, escolheu o sítio, voltou. Até hoje. Que legal. Voltou para São Paulo, falou, bom, escolhi o sítio aí meu pai falou, bacana pai, vamos então, no final de semana a gente vai com as esposas e tal, ver se o pessoal gosta. Eram três famílias já, né, os 3 irmãos. Ele falou, bom, se vocês vão com as esposas vão gostar, eu não sei, mas eu já comprei, eu já fechei o negócio. Nossa, foi rápido, né? Daí os irmãos do meu pai falaram para ele, falaram, bom, essa ideia aí de colocar ele para procurar um sítio foi sua. Então, nós não queremos sítio em lugar nenhum. Nem em Atibaia, nem em nenhum outro lugar. Como acertou aí comprou o sítio, agora você fique com o sítio lá. E aí o sítio é a nossa casa, onde eu fui criado e tal.
E aí eu mudei para cá com a minha mãe era funcionária federal. Veio conseguir uma transferência para a delegacia da Receita aqui em Atibaia, que estava iniciando atividade aqui na região, foi montada aqui em Atibaia. Sim. E aí vim para cá e aqui nós ficamos até hoje, né? Você veio para cá com que idade? Vim pra cá com um ano e pouco. De idade. Nasceu aqui. Nasci aqui. É verdade. E daqui saí em 2 momentos, né? Para estudar, fui fazer faculdade em São Paulo, depois voltei. E depois que eu casei, depois de uns 2 ou 3 anos que a gente estava casado, também fui morar em São Paulo, porque eu estava trabalhando, viajando muito. E aí, você ficou um período lá. Aí a minha esposa ficava sozinha em casa, a gente, vamos morar em São Paulo num apartamento que de repente é mais fácil para mim, que é pertinho do aeroporto. Né? Sim. E eu estava indo todo dia para São Paulo, a gente mudou para lá e ficou lá uns 7, 8 anos. E aí voltamos também agora. Antes da pandemia, a gente voltou em 2018, eu acho. Sim. E você é muito família, né, Luiz? Porque Quando eu vim trabalhar nessa oportunidade aí de ser secretário de governo do governo Saulo, é que eu mudei para cá. Você mudou para cá. Finalzinho de 17 para 18. Sim. Foi isso. E você é muito família, né? A gente estava numa reunião do partido e você atendeu o telefone, era a sua filha, né? E você combinando com ela, né? Não, a gente, assim, o tempo que fica junto tenta ficar com qualidade, né? Intensidade, porque hoje em dia a vida é tão corrida. A gente faz 2, 3 dias em um dia, né? De tanta coisa, tanta informação. A sua agenda é muito puxada. Né? Aí, sempre foi, né? Sempre foi. Puxado, sempre fui meio ativo demais, assim, até. Vamos ver se um dia. E o pessoal, eu sinto, assim, percebo e acompanhei você em muitos momentos, que você foi arrastado para a política, na verdade, porque o seu perfil sempre foi de empresário, né? Na verdade... Mas assim, o pessoal não aceitava você não ir para a política. Essa aventura da política, né? A minha primeira aventura na política aí foi... A minha mãe sempre esteve envolvida em política. Meu pai também sempre gostou, né? Meu pai sempre foi... funcionário público. Funcionário público do Estado, né? No Estado de São Paulo e em alguns momentos participou muito próximo do governo. Né? Então ele trabalhou com o Ademar, ele teve algumas passagens aí interessantes no governo. Inclusive ele cita uma que o Ademar, quando despachava, ele despachava com caneta preta e com caneta azul. E tinha um combinado com a equipe que falou o que defiro e tal, e né, alguma decisão ali para encaminhar, porque muitas vezes ele estava com alguém ali que era a parte que estava solicitando, era uma outra secretaria, era um outro órgão do Estado. E ele tinha um combinado com a equipe próxima ali do gabinete que era o seguinte, se for caneta azul, é para valer, aquilo mesmo é para acelerar. Se for caneta preta, sem pressa, põe lá. Põe na gaveta. Põe na gaveta, de vez em quando. Uma personalidade da política. Né? Então tem umas passagens, mas aí essa coisa da política foi a minha mãe, estava organizando partido no começo dos anos 2000, ela já tinha sido vereadora, 1 mandato e meio, ou 2 mandatos, porque ela ficou suplente no mandato, depois ela acabou assumindo, depois ela se elegeu mesmo. Sim. E aí no começo dos anos 2000, era governo Beto, primeiro mandato do Beto, começou em 2000, foi até 2004. E a eleição seria em 2004. E aí ela resolveu de não ser candidata e me lançar candidato. Lançou seu nome. Como um herdeiro da família do movimento político, né? Porque tem muito isso na política, né? Muito. As famílias vão porque vai convivendo junto, então de alguma maneira você... Covas foi assim. Covas, assim, tem vários casos aí. Tem vários casos. E aí, então eu falei, mas eu não sei como é que faz, né? Nunca, não vou lá, ia em algumas reuniões com ela e tal. Sim. Mas não era super ativo na política. E aí, fui. Aí o Mauro também era o Mauro Antunes, grande figura e tal. Realmente. Para a política daquela época lá, ele era um grande articulador, era uma pessoa. Aí conheci e tal. Não, você tem que ser candidato, você tem um perfil bacana, não sei o quê. Você tem que estar na política, não é ser candidato, tem que estar na política. Sim. Falei, tá bom. Aí fui candidato, acabei sendo mais votado, né? Você foi o vereador mais votado. Eu lembro que o Odair Bedori era presidente da Câmara no último ano do mandato, né? Que era 2004, ele estava tendo eleição. Sim. Aí eu falei, agora eu estou candidato, né? Registrou lá, passaram as formalidades. Aí eu fui lá falar com ele. Falei, Bedori, você foi vereador junto com a minha mãe e tal. Eu vim aqui, dormi aqui no plenário da Câmara, esperando acabar a sessão. O
queria conversar um pouco, como é que faz campanha, né? Como é que é? Sim, como é que é o dia a dia. Aí ele virou para mim e falou, deixa eu te falar, vão te dar 1000 ideias, vão querer fazer 1000 coisas, papel e material e tal. Você tem que andar na rua e conversar com as pessoas. Vai encontrando as pessoas segredo, na rua, né? Quem você conhece, pra mim é esse. Quem estudou com você, quem você já conhece de vista, aborda a pessoa, fala que você é candidato e pede o apoio dela. Assim você arruma voto. Sim. O resto é até então apoio, você continuava como empresário. Naquela época, eu tô falando de 2004. 2004. A gente tinha começado a empresa em 2000. Nós tivemos um crescimento importante, aí, exponencial, né? a Mercotubus, a gente iniciou, fundou ela em 2000, então tava no meio de uma curva bem acelerada. E aí, bom, me envolvi na política, fui eleito vereador, o mandato de vereador ele tem uma boa flexibilidade para conciliar outras atividades e tal, dá para conciliar. E aí isso foi evoluindo, eu como fui o mais votado, o Takal foi vereador comigo, inclusive faleceu no nosso mandato, eu era presidente da Câmara em 2008, quando ele faleceu, mas o Oswaldinho Mendes, hoje o Júlio é vereador, outro exemplo aí da família, né, que a gente falou, família que faz o próprio Emil, né, o Emil foi eleito vereador naquele ano lá, ele era candidato quando o Takal faleceu. Mas fui vereador com essa turma aí, né? O Beleza foi vereador comigo. Foi também. E bom, aí a empresa no paralelo, né? No paralelo não, a empresa como atividade principal né? A gente crescendo, né? Mercado super ativo, mercado industrial no Brasil, onde a gente atuava muito. O que eu me lembro, a Mercotubus estava a gente e ele estava num crescimento e a gente lá na política. Aí chegou em 2008, no final do mandato, nós fizemos até um movimento partidário aí, né? O Beto, o pessoal do PV, eu fui eleito pelo PDT. E, vem pro PV para eventualmente você ser o sucessor do Beto. O Beto já estava cumprindo 2 mandatos ali. Eu conheci o Beto em 2004, né, assim, de ter contato, durante a campanha, inclusive. E aí depois eu fui líder do governo durante o meu mandato de vereador e tal. Foi bacana, foi uma experiência muito boa. Nessa época o Denig também, acho que era vereador. Denig era vereador e tal. Isso aí, Denig era vereador com a gente. Foi o segundo vereador mais votado e tal. Ele já era do PV, foi eleito pelo PV. E, bom, aí começou aquela conversa de, você pode ser o candidato a prefeito e tal. Aí eu falei, não dá. Aí um dia eu conversei com o Beto. O Beto foi engraçado, né? Porque foi tipo fevereiro do ano. A eleição era outubro. Eu era iniciado ali na presidência da Câmara, porque a Câmara em Atibaia é uma presidência por ano. Aí eu cheguei em fevereiro, falei, Beto, esse negócio de eu ser o candidato tá muito forte aí, eu tô vendo que a articulação tá andando, de eu ser o candidato a prefeito, né? Falei, cara, não dá, não tenho como, a empresa tá num momento importante, tem muito... Precisa de mim. E assim, eu sou muito ativo, não é que eu sou um conselheiro na empresa, eu sou você tá na comandante frente lá, do negócio, puxando o trem. Então por responsabilidade, por tudo, por várias razões aí, não dá pra... Não, pelo amor de Deus, tem que ser você. É o nosso candidato agora, tal, não sei o quê. Você já falou isso pra alguém? Ele falou assim, você já falou isso pra alguém? Ele era o prefeito. Falei, não, tô falando pra você é que é a liderança aqui, que tá organizando aí o partido e tal. Não, então peraí, me dá uns 15 dias aí, vamos pensar. O Beto sendo Beto. Exatamente. Beto sendo Beto. Peraí, vamos pensar. Bom, passou 15 dias, obviamente que não aconteceu nada. Sem dúvida. Aí eu voltei pra ele e falei, cara, deixa eu te falar, vamos resolver isso aí. Acho que eu vou deixar dar uma cozinhada pra ver se vai. Se ele muda de ideia. E aí, bom, aí eu não fui candidato naquela ocasião, lógico, e segui a minha vida privada aí, exclusivamente no privado. E aí em 2010, quando a gente vendeu a empresa, estava num momento também ainda muito bom, vendemos, até porque para vender tem que estar bom, porque se está ruim, dificilmente alguém quer comprar. E aí que 2012, então, eu fui convidado de novo pelo PV dentro desse movimento, vamos ser o candidato e tal. Aí o Beto já era deputado estadual, né? Tinha sido eleito deputado estadual, aí disputamos a eleição juntos em 2012, mas aí eu já estava
desobrigado daquela função executiva e estava fazendo consultoria, que eu comecei a fazer desde que eu saí da empresa, em 2011 para 2012, e até hoje eu pego alguns projetos de consultoria para fazer. Mas ser executivo do mercado privado, eu acho que hoje eu não topo mais. Eu topo empreender do ponto de vista do empresariado, assim, mas ser executivo, aquela disciplina do executivo que precisa ter no dia para fazer as coisas se manterem organizadas, eu não sei se eu topo muito mais hoje, porque hoje, até por essa atividade de consultoria que você vai fazendo, você conhece vários setores, né? Então, quando precisa de uma atividade, eu me considero assim, né, de transformação, de criar alguma coisa nova, ou de reorganizar alguma coisa que não está boa, eu tenho funcionado bem. Mas quando eu tenho que fazer ali a cadência de manter, tá tudo bem agora, tá tudo bem, chegamos num ponto bom, chegamos num ponto agora, é manutenção, aí eu não... E eu acho que é por isso que um pouco a política tem essa... me provoca um pouco nesse sentido, porque a única forma de transformar a sociedade, pela política, qualquer parte dela, é pelo poder público. E para acessar o poder público tem dois caminhos, ou é concurso, ou é candidatura. Ou é mandato. Tá certo. Então eu acho que é esse o ponto que me provoca um pouco aí quando eu tenho minhas nuances aí na política e tal. Tem gente que me chama aí de aventureiro da política, que eu apareço e desapareço. Mas é que a política não é nossa profissão, né? Então assim, você precisa viver de uma atividade. Não deveria ser. Então, exato. Você vive de uma atividade. Claro. Aí quando tem um movimento, tem um espaço, tem uma oportunidade, que tem uma série de fatores que te leva a isso, não é querência, né? Não eu quero ir na política, não tem. Tem que ter uma junção de fatores aí que não são controláveis, né? Enfim, e eu acho que essa coisa da transformação, de passar um período curto, acho que eu combino. Mas se falar, vamos passar... Você vai fazer uma carreira política, uma carreira aqui, né? de seja lá o que for, eu não combino muito. Você não tem identificação com isso. Não tenho, me descobri isso aí ao longo do tempo, né? Que eu não combino muito com depois que estabiliza... Você ser candidato a prefeito, ser eleito, reeleito, pensar em ser deputado, você não consegue, você não passa essa ideia, né? Não sei, né? Eu nunca parei para pensar desse jeito, de que isso tudo é uma carreira política, mas são diferentes, né? Aí pode ser que vai dando certo, né? Nessa minha leitura. Porque você está maduro, nessa né? minha leitura do meu perfil, né? Porque a gente, experiência é experiência, né? Boa, ruim, tudo é experiência. A gente ao longo da vida vai colecionando. E é legal, né? Eu hoje estou num momento aí com 45 que eu tenho achado bem legal a experiência, porque eu encontro algumas pessoas para conversar. E que em outros momentos eu entendia de uma forma muito mais literal o que eu estava passando ali naquele momento, naquela conversa, né? Eu olho e falo, puxa vida, né? Será mesmo que ele está tentando me contar essa história aí? Essa não dá, né? Essa comigo tem muita não história pega mais. Que você começa a enxergar diferente, né? O filtro muda. A gente vai mudando, né? Nós vamos mudando. E é interessante, Luiz, porque você é um empresário bem sucedido e assim, todo mundo que fala de você fala assim, não, o Luiz Fernando é um bom ser humano, né? Que na política nem sempre as pessoas falam isso, né? Você concorda com isso? Nós ouvimos isso... Agora, peraí. Agora eu vou fofocar. Nós ouvimos isso de alguém que é de dentro da política. Né? Super envolvido. Naquela das pessoas eleição, que nós trabalhamos, naquela eleição, o mais ser humano... o Luiz Fernando. Né? Assim, que legal. Uma coisa, é legal isso, né? Que legal. É um assim, retorno eu não sei, você, né? Não vou dizer que eu acho que eu sou você concorda ou não, né? péssimo ser humano, porque eu acho que eu sou bom, né? Como ser humano. Mas o que eu pratico, na verdade, é sim, não, falar, ser o mais franco possível. Eu acho até que várias vezes dá errado isso. Acho não, tenho certeza. Principalmente na política. Principalmente na política, não na política exposta, né? Na política pública, mas na articulação política, na criação de grupo, de partido e tal. Quando você começa a falar muito a verdade, você acaba que é interpretado de um jeito que... Enfim, não sei nem traduzir isso, mas
quando você é muito franco... Parece que não funciona, na política né? não funciona. Né? Tem que ter uma falsidade ali, um papel, e é isso que né? tem que mudar na política, né? A gente vê pelas campanhas. Você assiste uma campanha política lá, a gente que é mais do meio, inclusive, né, que convive um pouco, já tive experiência, já fui candidato, já gravei vídeo, já fiz tudo. Tem umas coisas que, assim, hoje se me falar para fazer, eu falo, cara, não vou fazer. O meu produtor, eu vou falar, cara, não vou falar isso aí. Eu não sou esse produto aí que você quer criar. Né? Hoje a gente consegue traduzir isso aí com uma palavra simples. Fake. Né? Isso aí eu não sou isso aí, né? Não dá para ser assim. E a gente vê isso em campanha, né? De presidente da República, de governador, de todo mundo. Marketing político hoje é isso, fala, né? Cara, mas as pessoas não acreditam mais nessa ladainha. Eu acho que eles não acordaram ainda. Isso aí não tem, mas tem muita informação hoje. O Lula, por exemplo, eu tenho visto aí, o Lula tem tido dificuldade de se comunicar, a minha leitura, com todos os públicos, e agora ele recuou um pouco na comunicação. Por quê? Porque ele tem uma experiência, além de toda a experiência dele de vida, ele é muito bom. Acho ele, quando ele começa, ele numa conversa pautada, ele é muito bom. Mas ele vem de uma experiência de 20 anos, que não tinha os meios de comunicação que tinham hoje. Não tinha, a rapidez, né? Então ele ia na Fiesp falar para os empresários, ele fazia um discurso para empresário lá, que os empresários saíam de lá apaixonados pelo Lula. Aí depois ele ia no sindicato falar para os trabalhadores, ele fazia uma linha de discurso lá, que ele também apaixonava por... Todo mundo se apaixonava. Só que agora não dá mais, porque agora aquele discurso da Fiesp lá... Se o cara não estiver assistindo ao vivo lá do outro lado, eu não digo nada. Aí quando ele chega lá, já tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo já. Fala, pô, você falou lá uma coisa que pra gente aqui não serve. Aí... É difícil. É assim, é uma leitura você faz, tosca, né? Simplória aí que eu tô fazendo, da minha percepção, mas é isso. Essa mesmo, sim. Né? Não tem mais espaço para papo furado. Para lorota, né? Para discurso... Na política, principalmente. A velocidade da comunicação é muito grande. E o marketing político tem que passar por uma transformação também, Então, por isso, tem que trazer... Eu não sei qual é a solução, né? Não sei qual é a receita, mas é uma percepção que eu tenho, até como eleitor, né? Porque dos ambientes federais e estaduais, a gente tem que olhar como eleitor. Então, assim, precisa ser verdadeiro, né? E o verdadeiro nem sempre é... enorme da área jornalística, dos profissionais de jornalismo, como o Luiz e os colegas, em mostrar, gente, ó, isso aqui não é, exatamente. Isso aqui é, hoje isso aqui esse é o grande papel da mídia, né? Mostrar o que é fake, o que não é, porque o que é desinformação, o que é informação. E hoje eu posso ser jornalista, não sendo. Eu vou lá e pôr uma notícia que não existe. As redes sociais criaram isso. A hora que eu aperto aqui, o mundo inteiro vai ler. E tem pessoas que têm um nível de uma ação, de uma influência, né? Os influenciadores, porque tem gente que tem milhões de seguidores. Jornal não é nada, né? Não é nada. Então, se ele falar e pior, o seguidor compartilha. Aí todo mundo que segue, o que compartilha, e o negócio vai andando numa velocidade, uma progressão geométrica que você não... Para você conseguir pegar os cacos disso depois... É verdade. E, em geral, as pessoas... É da natureza humana, eu imagino, né? Gosta de sangue. Sim, com certeza. Se a notícia é de uma confusão qualquer, ela prolifera. Se a notícia é de uma coisa normal, de uma criança que nasceu, né? Que é boa, ela aqui não prolifera fica tanto. Num pedacinho ali da internet. E é fácil identificar isso na estrada, às vezes, né? Você está na estrada, tem um acidente lá no canto, no acostamento. Você presta atenção. Começa a fazer trânsito, aí você chega lá e fala, pô, a pista está interditada? Não, não está. É porque as pessoas diminuem a velocidade para olhar o que está acontecendo lá. Já vi isso em outros países que o atendimento, a polícia, quando chega no acidente, cria um tapume de lona. Eles têm um dispositivo que cria um tapume para evitar que se congestione a estrada por conta da curiosidade. Então, assim, é do ser humano, né? Então, assim, a notícia do Instagram, aí, seja lá do que for, quando é coisa ruim, hard news, quando é bagunça, lá. Você não publique o meme nossa, da passagem não, essa aqui vai bombar. Essa vai bombar. Deixa eu perguntar só uma coisa que eu estou curioso para perguntar lá no começo, eu acabei esquecendo, não quis interromper. O que fazia a Mercotubos efetivamente? A Mercotubos era uma distribuidora de tubo de aço. Tubo de aço. Isso. Tubo de aço é usado para as mais diversas aplicações, desde
né, condução de fluidos super restritos e importantes até o que sustenta o seu microfone aí, tem um tubinho aí, Santos também aí. Então, em tudo, tinha um fabricante brasileiro que ele usava um slogan que nós estamos em tudo, mas você não nos vê. Se você parar para perceber, tem tubo em todo lugar. Qualquer tudo, casa, qualquer então é um mercado muito amplo, tudo tem. Então é um mercado amplo. A Mercotubos era a distribuidora de tubos. A gente era distribuidor para todo o Brasil, né, para território nacional, dos 2 principais produtores de tubo de aço do mundo, dos 2 principais grupos, que era o Grupo Valorec e o Grupo Tenaris. A gente era credenciado deles, eram 4 empresas no Brasil com esse mesmo credenciamento. Sim. E nós éramos uma das 4. Nunca fomos a primeira, mas a gente estava entre a segunda e a quarta, a gente estava sempre ali. Mas 4 no Brasil, já qualquer uma das 4 nos posicionava muito bem. Aí isso levou a gente para um mercado industrial também. A gente foi convidado por um cliente importante para fazer alguns equipamentos para o sistema de produção de óleo e gás submarino. Um mercado bem restrito, atende a Petrobras e outras petroleiras, também, mas eram componentes de equipamentos que eram instalados em ambiente submarino nas bocas de poços mesmo, né, da onde se extrai o petróleo ou o gás. Então a gente montou uma unidade disso e aí em 2010 a gente juntou isso tudo, montamos uma fábrica na região metropolitana de Recife, chama Escada a cidade, uma cidade pequena do lado ali, mas bem pertinho da capital. Para atender o polo petrolífero. Na verdade tinha um incentivo fiscal lá e tinha uma demanda de produto importante pelo polo lá, pelo porto e todo o polo que estava se instalando. Mas a gente dali também atendia várias outras regiões do Brasil. Então acabou que virou uma outra unidade nossa. E aí em 2010 a gente vendeu a empresa inteira, eu ainda permaneci com algum percentual, que até 2011 era o combinado de eu sair completamente. Sim. E aí o mercado, aí a empresa entrou numa dinâmica de administração muito acadêmica, e eu dizia isso, né, porque eu fiquei 1 ano a mais depois na empresa, 1 ano e meio, fazia parte do conselho e tal, mas eu não era executivo. Né? E aí os executivos que chegaram, foi um fundo de investimento que comprou, então os executivos que chegaram eram contratados e, enfim, a gente também tinha os nossos executivos, mas tinha a figura do dono dentro da empresa. E muitas vezes a figura do dono, hoje fazendo consultoria, né? Muitas vezes a gente tem que convencer o dono a sair do negócio. Falar, cara, você pode parar de vir, atrapalhando o negócio porque aí dele, vai melhorar. Mas, de qualquer maneira, o dono consegue tomar decisões e consegue manejar mais rápido. E aí esse grupo começou a aplicar muito método acadêmico e que muitas vezes na vida real ela não é como um pouco diferente da academia, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa então assim, a prática. Aí eu falava, gente, isso aí você chegou a alertar, que vocês estão fazendo, aí todo mês tinha reunião, eu participava, pelo menos na reunião de conselho eu participava. Falou, isso aí tá legal, bacana, bonito no papel, tá bonito, mas só que tem que ir devagar, porque senão vai matar o paciente aí, entendeu? Se vocês acham que é um paciente doente e tem que tomar esses remédios todos aí para organizar, desde a área comercial até a área de industrial, de compra, almoxarifar, começar a mexer em tudo ao mesmo tempo. Falei, eu acho que vai mais devagar, porque senão isso aí na teoria funciona bem, mas na vida real não é bem assim. E aí junto com isso prejudicou um pouco a empresa, deu uma ajustada no tamanho. Aí o mercado começou 2013, 14, começou Lava Jato, começou a retrair. Que todo mundo enxerga a Lava Jato como indústria do petróleo, mas afetou todas as indústrias. E a gente trabalhava muito no óleo e gás, trabalhava muito no açúcar e álcool, aí no mercado de sucro alcooleiro. Mercado de papel e celulose, e no geral aquele movimento todo retraiu o investimento na indústria de um modo país geral, todo, porque as empreiteiras todas estavam de alguma maneira envolvidas. E como você acompanhou o escândalo da Petrobras, o impacto da Petrobras? Então no seu segmento? No nosso negócio eu estava já fora da empresa, mas eu estava com 2 projetos fazendo consultoria, um na Mendes Júnior
e um outro para a Ingevix, que eram projetos diferentes, então não tinha conflito, apesar de serem empresas em algum setor concorrentes, né? Foram muito afetadas no ambiente de óleo e gás. Foram muito afetadas, começaram a desligar a gente, a rescindir contrato. Mas a minha opinião de tudo que passou com a Lava Jato, até pelo que a gente está vendo hoje, é fácil, né? Hoje é fácil falar, né? A reflexão tem que vir da experiência toda aí. Sim, com certeza. Vendo o que hoje a gente está vivendo, onde estão os políticos, onde estão os empresários, donos das empresas, estão no mesmo lugar. Sim. Não mudou nada na vida dessa galera aí. Nem do empresário. O empresário perdeu um pouco, sofreu um pouco, ficou meia hora preso. O político também. Sofreu um pouco, passou vergonha, ficou meia hora preso. Mas tá todo mundo aí, no mesmo lugar. Inclusive nos mesmos lugares mesmo. Literalmente, né? Não Quem se prejudicou com um processo como o da Lava Jato de verdade? O trabalhador. O trabalhador dessas empresas. Eu trabalhava num projeto que tinham 13 mil nessa 13 mil funcionários. 13 mil empregados. Em 2013. Em 2016, tinham 130. Depois. Nossa, 130 que foram os caras que ficaram para dar manutenção em determinados equipamentos que não podem ficar sem manutenção. Tem que ir lá todo dia e fazer a máquina ir e voltar sem fazer nada. Só para manter, para não dar problemas quando ela voltar. Quando ela precisar voltar. E assim, o que significa isso se olhar o impacto geral disso, né? Então assim, foi um corretivo aí que nós demos no Brasil. Não sei se foi, entendeu? Né? Não sei avaliar se foi. Não é por aí o corretivo. O corretivo é muito mais educacional. Sem dúvida. Isso aí de formação do cidadão para uma sociedade que tem melhorado. Isso, né? Se a gente for olhar tem melhorado, os últimos, 20, 30 anos, as pessoas têm uma outra visão. Quem exerce cargos públicos, quem está dos dois lados da mesa, tem melhorado. Mas não é porque a Lava Jato corrigiu nada disso. A Lava Jato agora, quem era picareta antes da Lava Jato, agora deixou de ser picareta. Não é assim, entendeu? Né? Não é tão simples assim. Isso aí, pede jaca, dá jaca, não dá manga, né? Não vai passar da manga. Então, enfim... Mas a minha opinião sobre o que aconteceu na Lava Jato é que quem se prejudicou mesmo, de verdade... Foi o trabalhador, Foi o trabalhador. Porque o trabalhor não voltou a trabalhar. Não voltou. E a galera continuou. Teve que se virar aí para fazer alguma coisa. Bem na história. O Luiz, então, você estava contando pra gente que, assim, você trabalhou muito no óleo e gás, né? E hoje você está numa empresa que produz papel moeda, né? Uma coisa muito interessante. Né? Essa coisa da consultoria é legal porque você vai conhecendo... Você vai mudando de segmento. Eu já fui para um setor de farmácia, de rede também. De farmácia. Nossa, dinâmico demais. Projeto legal, durou um ano e pouco aí, projeto bem bacana. Mas falando do papel moeda aí, papel moeda, novidade, né? Quando a gente fala, pô, papel moeda, então é legal. Aí eu brinco e falo, só falta impressora. Gráfica lá no quintal. Nós compramos uma impressora, já temos papel. Só falta a impressora. Mas o papel moeda, na verdade, tem uma fábrica no Brasil que ela foi a primeira fábrica de papel a ser instalada no Brasil. Em 1888. Nossa. Começou a operar em 89. Ela hoje tem 130 e poucos anos, 35 anos. De um grupo brasileiro de origem italiana. E aí essa fábrica está até hoje, essa fábrica que eu estou prestando consultoria. E que é BP Security. Ela chama Blend Paper, né? Hoje chama Blend Paper. Na área de segurança, né? A gente abreviou o nome, a gente criou essa marca BP Security, que é para trabalhar a área de papel de segurança, que é o papel moeda, tá no hall dos papéis de segurança. Chama papel de segurança. Papel de segurança. Tá.
Que a diferença desse fábrica, papel aqui, né? Totalmente. Esse papel não tem nada a ver com o papel. Vou comentar um pouco aí como é que é, porque é legal, né? Super legal, bem legal. Muito. Então a nossa ideia de fazer com sulfite não vai dar certo. Não dá certo, não fica bom, não fica bom. Não dá. Mas a fábrica de papel, aí ela, na década de 70, o Banco Central do Brasil fez um chamamento público para empresas do mundo se instalarem no Brasil com um certo incentivo, do tipo, a gente vai dar 10 anos de contrato se alguém montar uma fábrica de papel no Brasil. Sim. Aí um grupo francês, que já fornecia para o Banco Central, através das fábricas que eles tinham no mundo, chamava Arjomarie, eles compraram essa fábrica, chamava Papel Simão, aí se associaram, depois entrou a Votorantim nessa fábrica também como sociedade, e depois a Arjomarie virou Arjoigens, também francesa, e ficou dona da fábrica até 2015. Em 2015, um grupo italiano chamado Fedrigoni comprou essa fábrica do Brasil, que eles também tinham outras fábricas no mundo. Então, desde que fabrica papel moeda nessa fábrica, a fábrica tem 130 anos, mais ou menos, mas começou a fabricar papel moeda em 1978. Daí para trás era importado, então? Daí para trás era 100% importado. Uau! E daí para frente é 100% fabricado por essa fábrica, por várias formas de contratação. No início, por um contrato direto do Banco Central, porque estimulou a fábrica a se instalar no Brasil. Certo. Hoje, por licitação, né, a Casa da Moeda do Brasil faz a licitação para comprar papel, uma licitação internacional, e a fábrica daqui, a gente tem que brigar no preço para continuar fornecendo, mas continua fornecendo. Esse grupo italiano, em 2018, 19, tomou a decisão de vender essa unidade do Brasil. Na verdade, o grupo todo decidiu sair do papel moeda no mundo, dessa fabricação de papéis de segurança que tem relacionamento com o poder público no mundo. Porque esse grupo na Itália foi investido por um fundo americano, e o fundo americano, por uma estratégia de decisão lá deles, de orientação de negócio, sair desse segmento. E essa fábrica então foi vendida para um grupo de brasileiros, um grupo de empresários de São Paulo, comprou a fábrica, um deles me conhecia, já tinha feito um projeto para ele numa outra empresa aí, também na área de consultoria e de estruturação, e nesse caso com eles foi na área específica para estruturar a área comercial de uma atividade que eles tinham, e aí ele me chamou, falou, o que você está fazendo? Então eu falei, continuo na mesma batida aí, consultoria, vamos tentar encarar, estou com um negócio assim, a gente está comprando uma fábrica, e a gente quer reestruturar a área comercial, porque ela não tem área comercial muito ativa, porque ela era uma fábrica de um grupo. E o grupo, o headquarter, né, o quartel-general do grupo era na Itália. Então era de lá que se fazia o trabalho comercial no mundo todo. A venda mesmo. Quando se trabalhava aqui na América do Sul, se produzia através dessa fábrica para entregar para os clientes. Certo. Mas a decisão, a estratégia comercial era tratada na Itália. Falei, então a gente não tem essa área bem estruturada. Você não topa fazer um projeto aí para ficar aqui pelo menos? Falei, cara, pelo menos um ano precisa ficar. Não, tá bom. E aí já estamos completando 2 anos. 2 anos nesse trabalho. E tô lá ainda. Acabou e ficando. Super legal. Mas aí você falando do papel moeda, o papel moeda ele tem 0 celulose. Ele é 100% ele não algodão. Tem celulose, né? Interessante. A marca d'água, né? Aquela marca quando a gente põe na luz, assim, você vê o dinheiro. E tem 2 coisas que tem no papel que são muito legais de ver, inclusive, produzindo. É a marca d'água e aquele fiozinho que a gente vê no papel, né? Que você olha na luz aí vê aquela fitinha. E quando eu era criança, cansei de tirar a fitinha Tirava a fitinha do dinheiro. Ficava lá cutucando. Hoje ele é mais bem feito, não dá mais para tirar. Pode tentar que você vê que ela não sai. Tem uma colinha agora, antes não tinha colinha. Mas assim, fabricar um papel com aquela fitinha no meio, né, com a espessura que tem o papel, é uma ciência, arte, né? Tem um jeito de fazer. E a marca d'água... Você não vende o papel só, você já vende com a fitinha e com a marca. Com a marca d'água. A marca d'água não é um processo de impressão. A marca d'água é um processo de acomodação das fibras de algodão. E aonde você vê relevo na marca d'água, né, de tridimensão, porque ela tem uma tridimensão na marca d'água, mais sombra, mais clara, ela tem mais ou menos fibra de algodão na hora da composição do papel. Muito interessante. Então a marca d'água não é impressa, né? Ela é do papel, ela é da formação do papel, ela é física. Que legal. E é muito legal. E aí
a gente fornece para as casas de moeda, né, que são os impressores de dinheiro. No caso do Brasil, é a Casa da Moeda do Brasil, que é uma empresa federal, pública. É no Rio, né? É no Rio de Janeiro. Um lugar horrível, inclusive. É mesmo? De ir lá, né? Você chega lá, você fala, não acredito que eu tô chegando. Que a Casa da Moeda fica nesse lugar. Cara, rua de terra. Nossa! É no Distrito Industrial, em Santa Cruz, que é bem no finalzinho da cidade do Rio de Janeiro, né, do território do município. Sim. Mas um lugar, assim, assustador. Assustador. Você fala, cara, não acredito que a Casa da Moeda do Brasil fica num lugar como dinheiro. Muito interessante, inclusive, para os políticos, né? Eu falo isso para o presidente. Eu falo, presidente, mas como é que... Falou, cara, os prefeitos aqui não se entendem, porque aqui é meio divisa do município, um fala que é do outro fala que é do um. Aquelas coisas. E ninguém asfalta a rua. E lá a Casa da Moeda 100% sempre foi. Do dinheiro que circula. Não, era no centro do Rio de Janeiro, mas há muitos anos. A Casa da Moeda é a empresa mais antiga do Brasil, mais antiga que o Banco do Brasil, mais antiga que tudo. E ela pertence à União. Tem 300, é da União. Tem 300 anos, alguns anos. Então os funcionários são funcionários públicos. São funcionários públicos. Entendi. E a rua de terra. Que legal. Que doido. Que doido. Mas e vocês fornecem o papel pronto, então? A gente fornece o papel pronto como uma folha de gráfica, né? Padrão máquina, né? Que a gente chama de formato máquina. E aí eles só imprimem. E aí eles fazem os trabalhos de impressão. E fazem recorte. Então recorta e faz as notinhas. Faz a cédula. Muito legal. Muito bacana, né? Pô, que aula. Legal, isso achei legal. Não nem imaginava. Nem o lance das fibras, da formação de fibra. Sim. Não, e nesse mundo aí, e aí então, papel segurança, né? A gente fala. A gente pega o nossa CNH, né? O pessoal fala, papel é feito de papel moeda, né? Papel moeda. Não é papel moeda. Papel moeda é papel moeda. Só se usa para dinheiro, né? Não tem mais outra coisa. O nosso passaporte, o nosso RG, o nosso CNH, o documento de carro, quando tinha aí até pouco tempo atrás. Eram papéis todos fabricados nessa fábrica em Salto. E são papéis de segurança, mas esses já são base madeira, né? Base celulose. Esses já são Alguns têm tem um RG novo agora, que é padrão do Brasil, que tem uma fitinha amarela e tal. Esse é um papel que tem 30% de algodão. Ele é base celulose, mas ele tem 30% de algodão. É uma composição específica desse papel que o governo adotou esse... A matéria-prima da empresa é algodão. É algodão, fibra de algodão e fibra de celulose também, porque fabricam outros papéis. Então papel colorido e tal, tem uns papéis especiais lá que são produzidos que a gente aqui produz lá. Salto, tem um papel que é muito conhecido de arte e tal, de desenho, que é marcato. É um papel... fabricação nossa lá. Também. Ele tem algumas texturas. São papéis bem mais caros. Bem mais caros, porque a gente lá é uma fábrica pequena, então não vai... pequeno? Assim, pequeno pro mundo de fabricante de papel, né? Você pega a Suzano, a Klabin... Suzano, muito grande. Essas empresas globais aí, né? Grandes. Toneladas muito... então, as quantidades são muito grandes. A gente produz o que eles produzem em horas lá, a gente produz no ano. Sim. Mas então não dá. A gente, nós podemos fazer um papel desse caderninho aí, né? Poderia, offset, né? Um papel A4 aí que a gente fala, sim. Pode fazer. Mas a gente não vai ter custo para competir no mercado. Porque com as o mercado grandes, gráfico consome muito, então a gente não tem custo para isso. E aqui no Brasil é a única? Aqui no Brasil é a única. Aqui no Brasil não, no hemisfério sul é a única fábrica de papel moeda. Essa unidade que a tem gente fala que é na América Latina porque é mais fácil de entender até, né? Porque fala hemisfério sul, você fala, muito você fala, nossa, muito grande. É muito grande demais, né? Mas na América Latina é a única fábrica de papel moeda. Que interessante. Na verdade, do México para baixo, né? A gente fala América Latina, mas do México já é América do Norte. Para baixo. Mas do México para baixo é a única fábrica de papel moeda. Ô Luiz, no seu perfil do LinkedIn, tá lá agronegócio. Eu falei, não, será que o Luiz Fernando também tá no agronegócio? Esse negócio de agronegócio foi também... Era um pouco do que a gente brincava aqui em Atibaia. Tem uma área da família aqui, ali na usina, que a gente sempre fez alguma coisa lá, plantou milho, soja e tal. E aí eu fui convidado para fazer um projeto de novo, né, na área da consultoria aí, e a gente foi parar no sul do Pará, fizemos um estudo e tal, e no sul do Pará a gente identificou que é uma fronteira agrícola interessante que tem uma combinação de preço de terra, com clima, com solo,
que faz sentido o desenvolvimento. Para que tipo de... Para a produção de grão. De grão mesmo. Grão em extensivo, né? Então soja e milho. Soja e basicamente milho. É o que a gente foi fazer lá. Para uma empresa para um fundo, né? Fundo de investimento que queria fazer transformação de terra para terra produtiva, né? Terra improdutiva para terra produtiva. E aí a gente acabou andando lá e em uma época eu coloquei no meu LinkedIn alguns hashtags lá. Eu vi lá. Só que eu não consigo mudar isso aí no LinkedIn, não sei como é, que eu também não sou super especialista, né? Internet. Eu, do meu jeito lá, tentei mudar, falei, bom, eu acho que tem a ver com as coisas que eu vou mais curtindo, né? Ou que eu estou mais publicando, e aí ela vai gravando ali. Como eu fiquei 1 ano e meio muito intenso nisso, ainda estou acompanhando esse projeto, ainda tenho umas horas para cumprir aí de atividade nesse projeto aí do agro, né? Mas não que eu parei, nem abandonei, nem nada, mas é que eu fazia, era uma coisa que eu fazia para mim. Sim. E aí, de repente, virou um trabalho. Virou um trabalho, né? Então tá um pouco misturado. Mas ele tá lá. A gente tem um pezinho no agronegócio, né? E você fez muitas viagens para ir até o sul do Pará? Assim, você fez fiz várias. Locais, assim? Não, fiz várias e a logística lá é muito legal, né? Porque o Pará... Como é que você chega lá, né? É muito grande. Então, assim, no sul do Pará, estou falando da região de Redenção, Conceição do Araguaia e tal, que é bem na divisa do Mato Grosso com Tocantins. É um triângulozinho ali. Bom, para chegar lá, o melhor jeito é pousar em Palmas, pegar um carro e andar 450 quilômetros. Então, assim, 450 esse é o melhor jeito. E não é na Adão Pedro. E a estrada né? de terra, né? A estrada lá em cima. Mas eu já fui umas 4 ou 5 vezes para lá de carro. Aí daqui até lá? Nossa. Dá 2.000 quilômetros. Não, gostosa a viagem, assim, gostosa. Tensa em alguns momentos. Em alguns momentos. Mas gostosa. Estamos com um sinal de alerta. Mas você viu? Mal criado levantou. Eu pensei que ele fosse deixar a gente passar. Mas ele ia começar agora. Mas o que aconteceu? Por enquanto a gente estava só no aquecimento aqui da entrevista. Vamos pegar um parênteses. Ontem você viu ele esticando a fita? Que a gente pediu para ele esticar a fita do gravador. Vamos dar mais uma esticada. Não, uma esticadinha, vai. Deixa quieto. Mas aí fui de carro para lá algumas vezes e muito legal. Inclusive eu fui com as minhas filhas e era julho, aí eu peguei as duas. Um avião, e minha esposa falou, diferente. Eu não vou nessa aí. Ela não foi daí. Mas leva as duas aí que vai ser uma experiência boa com o pai, né? Então vai lá. E aí foi bacana, foi legal, elas gostaram. Foi parando. Aí a gente foi de carro. Eu deixei o carro, como eu estava indo para lá com frequência, eu deixei o carro na volta em Palmas e a gente voltou de avião. Falei, bom, daqui uns 15 dias eu volto, pego o carro aqui, tá aqui o carro e vou, trabalho mais uma semana, depois eu venho embora de carro. Quanto tempo que eu perdi? Você falou e eu não prestei atenção. Quanto tempo de carro daqui lá? Na verdade, sai de manhãzinha, durmo no meio do caminho, depois de Goiânia, e depois no outro dia eu chego à tarde. Então, 2 dias. É rápido, né? Mas não pode ficar parando, né? Não para muito, né? Não, é parar para comprar uma água e abastecer e seguir, né? Se for parando, aí é cansativo, aí fica chato. Mas é bacana, um lugar... Então, daí a extensão do Pará. Anda 2.000 quilômetros, cruza São Paulo, enorme, Minas, né? Goiás, Tocantins e chega lá. Quando chega lá, se eu quiser chegar na capital... Depois de ter rodado 2.000, é mais 1.000. Nossa, as distâncias tem que rodar 1.000 para chegar na capital, para ter uma ideia do tamanho do estado. Então, assim... Nem é prático você descer em Belém para ir para lá, né? Você fala, vai para o Pará, pega um avião para Belém e vai lá. Não, vou para Palmas, que é mais perto ali. Mas você fica no Brasil. Não, é muito legal. Você pega a França, você pega a Itália, aí você pega o Brasil, não, é muito estado. Um estado desse tamanho. Muito legal. É isso aí, bem bacana. E essas andanças aí são legais também, porque você vai conhecendo um monte de cultura, um monte de comida, um monte de... ver cenas legais, de animal, de pôr do sol, de rios, né? Sim. Pô, a gente cruza cada rio, cada... É muito legal. O Brasil é demais, é demais. Bacana. Ô Luiz, você também entrou nessa seara do empreendedorismo imobiliário, mas isso já tem um tempo também, né? Na verdade, isso a gente faz familiarmente desde 98, 7, 8 e tal. Na verdade, eu e 2 amigos, a gente comprava terreninho, construía casa e vendia. Ia vendendo. Daí, de uma forma mais organizada, começou em 2003 a 2005, não lembro exatamente a fundação da empresa, que a gente montou uma empresa e tal.
E é uma empresa da família hoje, a gente não é empreendedor imobiliário né, todo mês tem que ter um lançamento, senão a gente vive daquilo, porque senão para a engrenagem. Então a gente faz um lançamento a cada hora que o produto ficou pronto. A gente idealiza alguma coisa, vai trabalhando o projeto, vai aprovando. Em geral a gente tem sócio, nunca faz sozinho, também, né? Porque o risco é muito alto, né? Empreendimento imobiliário é uma coisa séria, assim, não é que as outras coisas não sejam, mas é que empreendimento imobiliário envolve muita gente e tem que começar e terminar. Então, assim, não dá para... vou vender, que aí com a grana da venda eu faço, tal. Não tem essa, né? Empreendimento imobiliário tem que ser uma coisa estável, tudo né? redondo, não pode ter ruído de documento, não pode ter nada, tudo certinho. Então a gente estrutura um projeto e vai desenvolvendo. E quando fica pronto, chega a hora de lançar e a gente comercializa. E agora você está fazendo um lançamento. Agora a gente está com um lançamento iniciado aí, começou a semana passada. Em qual região? Do lado do Xambala, lá na usina. Chama Porto Ville, Praças do Aras. Inclusive Praças do Aras, porque o arquiteto urbanista desse projeto foi o Andrezão Coani. O André Coani. Ele que deu o nome, inclusive. Ele conceituou lá o negócio das praças. Tem um conjunto de praças que se interligam por um bosque todo. Que bacana, tem um conceito. E ele falou, eu acho que deveria chamar Praças do Aras, porque ele é do lado do Aras. Então deveria chamar Praças do Aras e tal. E aí a gente, aí na junção dos empreendedores que a gente juntou para fazer esse empreendimento, é a Queiroz Galvão, a Nogueira Porto e a Pugliese, que é a nossa empresa. E aí eles trouxeram um nome que chama criamos um nome Porto Ville, Praças do Aras, né? Então esse é o nome do empreendimento. Agora, tá interessante essa coisa de empreendimento, né? Porque eu, de novo, no viés aí da política, a gente vê que em Atibaia tem um grupo de pessoas, né? Que Atibaia não deveria verticalizar, Atibaia não deveria... exatamente. Acho que é um ponto, nem sei como é que é o nosso tempo aí. Mas esse é um assunto muito importante para nós. Porque eu não sou nem contra, nem a favor de não pode verticalizar e tal, pode. Eu acho que a gente precisa ter um entendimento da cidade, onde tem infraestrutura, onde a gente pode adensar, onde a gente deveria adensar e onde a gente deveria restringir. Que o Zaratim falou. Então, eu fui vereador na época do primeiro plano diretor. Que foi o Zaratim. Não é o primeiro plano diretor. Antes daquele plano diretor já tiveram outros, mas eram planos diretores que, antigos, né? Se existisse a internet boa, ia falar, pegou na internet, trocou o nome da cidade, lá guardava na gaveta. Copiou e colou, né? Mas o primeiro plano diretor mesmo foi em 2006, né? construído no debate, nas reuniões e tal, com participação e tal. Deveria ter sido revisado em 2016, acabou que está aí tentando ser revisado até hoje. Até hoje não foi revisado, né? É outro tema. Mas espaço para um outro bate-papo. Mas essa coisa da verticalização, ela é... O Alvinópolis, por exemplo. Né? O Alvinópolis começou agora, tem aí alguns prédios, né? Que são originados ainda no conceito da lei do Kurman e tal, que depois do plano diretor veio o Código de Urbanismo e Meio Ambiente, que ele participei da discussão, ele era perfeito? Não, lógico que não era perfeito, tem um monte de detalhe, tem um monte de falha, tem um monte de correção para fazer, mas a cidade não entendeu, a cidade não abraçou e ficou com esse estigma aí do Kurman e tal. O pessoal até hoje fala, o Kurman, mas o Kurman... Contra o progresso, uma coisa assim, né? Era um regramento super interessante, do ponto de vista da cidade, super legal. Mas ninguém queria entender nada, principalmente... O Beto falou que faltou debate, né? O próprio Beto falou aqui. Então, legal, eu não vi essa parte, mas... Ele falou que o Kurman e tal, que talvez tenha faltado debate, que as pessoas não entenderam algumas coisas. E aí, já que o Beto falou isso, eu achei legal, porque foi bem isso mesmo. E aí, nessa sensação de faltou debate, ou faltou entendimento para seguir, quando a gente está no poder público, eu passei essa experiência aí 2 vezes, quando eu fui vereador e depois quando eu fui secretário. Quando você sai, enquanto você está lá dentro, a sua vida é 30 horas por dia, é aquilo lá. Quando você sai, você fala, mas eu fazia tanta coisa aqui,
cara, se eu não continuar fazendo, vai parar, eles não vão conseguir fazer e tal. Sim. Você tem uma sensação de... E, cara, a vida vai seguir normal. É igual quando alguém morre. Infelizmente, morreu, né? É assim, mas as coisas continuam acontecendo. Andando, claro. Depois de 15 dias, tal, você percebe e fala, pô, não estão sentindo falta nenhuma de mim lá, estão se virando. Tranquilo. E no tempo do Kurma, o Beto deixou de ser prefeito, ele foi ser secretário, com o Kurma debaixo do braço, para continuar fazendo valer aquilo lá, meio que na sensação de que, cara, se eu não fizer isso, ninguém vai fazer, mas esse não negócio é vai assim se... Sabe assim, eu não né? sei qual que foi a... Nem sei se isso foi intencional dele, mas né? acho que ajudou ele a tomar essa postura de ir para lá e tentar. Falou, cara, não posso abandonar isso aqui, porque senão isso aqui vai virar vai engavetar esse processo aqui, esse código aí, e não vai engrenar. Então ele foi lá para tentar fazer engrenar. Acho que isso aí acabou que piorou. Porque foi meio a fórceps, né? E não dá pra ser a pessoa assim. vinha debater um assunto lá e ele já sabia tudo, porque ele que ajudou a escrever, ele que ajudou a fazer. Não tinha debate, né? Aí complicava o debate. Era mais fácil duas pessoas que nunca viram falaram, vamos abrir esse negócio aí pra gente ler junto. Tentar entender vamos primeiro. Ler junto aqui. De repente teria sido mais produtivo. Mais adaptável à sociedade naquele momento. Mas voltando, o Alvinópolis, por exemplo, deveria verticalizar mais. Sim, tem ruas largas, tá perto do centro, tá no meio da cidade, na verdade, não é perto do centro, né? Se a gente considerar a cidade, esquecer a Fernão Dias, o Alvinópolis é o bairro mais central do que o centro. Claro. Então, assim, o Alvinópolis deveria adensar mais, né? Outros lugares. Seria uma vocação de adensamento. Não deveriam adensar. E aí essa coisa do prédio ou não prédio, eu também acho que a gente não deveria ter verticalização na cidade toda. A gente deveria definir onde é interessante verticalizar mais ou menos. Sim. São Paulo tem um pouco isso, né? Com toda a dimensão dele, tem determinados bairros que você vê nitidamente a transição. Quando você vai pousar em São Paulo de avião quando você pousa, tiver essa curiosidade, você percebe, né? Em regiões da cidade tem essas transições aí de aqui pode mais, aqui pode menos e aqui pode nada, né? Mas aí essas mudanças de legislação, elas vão ficando. Acho que a grande transformação que Atibaia passou foi o governo Beto, depois deu uma estabilizada, que é importante. Daí o governo Saulo também, super transformador na cidade. E tem as cicatrizes que vão ficando, né, pessoal? Aquele prédio que a gente tem ali do lado do Rosário, né? Como é que é o nome daquele prédio lá? Sempre não é o São José, é verdade. Eu sempre esqueço o nome dele. Santa Virgínia, não? Santa Virgínia. Isso, né? Que na época do Kurma, lá do Zaratim, tá? Eu lembro desse debate da linha do limite, era a cumieira das igrejas e tal. Exatamente. Acho legal essa coisa, não sou técnico na área, né? Sou advogado, mas enfim. Agora, aquele prédio ali, mas e aquele prédio? Bom, aquele prédio fez parte de uma legislação que ficou aquela cicatriz ali. Ficou. E o Andrezão falava isso, ele fala, cara, as cicatrizes vão ficando porque a lei muda, tá bom. Mas só porque já tem um monte de prédio, então nós não vamos corrigir isso? Não, vamos corrigir. Mas e esse monte de prédio? Um monte de prédio fica. O que ele vai fazer? Né? Tá Você lá. não vai destruir, foram aprovados, estão lá, então legalmente aprovados. O que eu sou contra, o que eu não acho legal é a sociedade, uma parcela pequena da sociedade que defende bem essa coisa da verticalização, na hora que o empresário vai lá na prefeitura, tira uma certidão de diretriz de um determinado terreno, para saber se ele pode ou não fazer o prédio que ele quer fazer. Que aconteceu aqui com esse prédio do Patriani, aqui no Alvinópolis, né? Aconteceu com a Carraro, aqui nos prédios aqui perto da Lucas. Ele comprou o terreno, antes de comprar o terreno, tira uma certidão de diretriz. Será que eu posso construir um prédio aqui ou não? Eu não quero comprar um terreno para fazer a minha casa, morar em Atibaia. Não, ele empresário quer... Investir, o negócio dele é construir um prédio. Aí ele vai lá, pega a diretriz e tal, na hora que ele aprova, passa tudo isso aí, demora 2 anos, enfim. Na hora que ele vai comercialmente colocar o produto dele na rua, as pessoas começam a fazer corneta na porta do negócio dele para atrapalhar a vida do cara. Sim, precisa fazer corneta na porta da Câmara, na porta da Prefeitura, quando está se discutindo a legislação. Lá é a hora de brigar. Depois, não adianta tentar atrapalhar a vida dos outros, né? Mas enfim, esse é um debate
extenso. Que vai continuar em Atibaia. E essa demora do plano diretor é outra... Isso aí é mais complicado. É um outro gargalo aí, uma outra coisa travando também. Isso é mais complicado, eu acho. Que, como ele falou, a lei não pode retroagir para prejudicar. Né? Se eu aprovei, eu, que sou organismo pautado em lei, aprovei, como que eu vou chegar para você e falar, então, agora que você fez, putz, não aproveita, aprovado. E não é nem isso, protocolei, né? Porque assim, eu comprei uma, né? Claro. Então, assim, independente do que seja, né? Claro. Comprei, ou já era meu, ganhei do meu pai, o terreno, não interessa. Sim. Mas eu tenho aquela propriedade, ela tem aquele potencial, tirei uma certidão de diretriz, já tá aí o próprio nome. Apresenta o meu projeto, aí muda a lei no meio do caminho, muda a regra, fica ruim, né? E esse plano diretor demorar desse jeito, o plano diretor começou a discussão em 2018. Nós estamos em 23, não aprovou ainda. Não saiu. E assim, se fala culpa de quem? Não é culpa só da prefeitura, só da Câmara. É culpa de um monte de gente que está interagindo nisso, porque fica querendo... achar que não está bom. Não vai estar perfeito, lógico que não vai. Claro, perfeição não mas tem isso, né? É algum avanço do que estava antes? Deixa fazer rápido. Porque o que está acontecendo com a prefeitura? Eu imagino, não estou vendo, não estou lá dentro, mas começou o debate do plano diretor, vai mudar a lei, né? Vai mudar a lei? Então se o cara tem a gente tem um terreno lá que pode fazer um prédio lá? Pode. Vai lá e protocola um projeto, aprova um projeto de um prédio lá, mudou a lei amanhã. Tá bom, meu projeto está aprovado. Está aprovado. Não tem nada a ver com a lei que mudou. E aí está acontecendo isso, só que aí quando você considera isso em 4 anos, o que tem de projeto sendo aprovado, pode escrever nesse plano diretor aí que em Atibaia não pode nunca mais fazer um prédio. Não vai adiantar, porque o que tem de projeto aprovado, já tem 20 anos de prédio aí para Atibaia construir à vontade. Muito interessante isso. Entendeu? Porque não vai adiantar, ficou defasado. Aí tá o Ministério Público atrapalhando o processo, né? Questionando que tem isso, que tem aquilo, que tem direcionamento, tendência, não sei o quê. Cara, deixa aprovar o projeto, pelo amor de Deus, senão tem que fechar o balcão da prefeitura. Porque o balcão do protocolo tá lá, para quem quiser protocolar. Então, se todo mundo tá... tem que mudar. Eu ouvi um ruído outro dia que em Atibaia tem mais de 80 prédios aprovados. Então, assim, não se constrói 80 prédios em Atibaia nos próximos 10 anos. Não dá tempo, não tem nem mercado para isso, não tem nem cliente para isso aí tudo. Não tem, não tem rua, não tem água, não tem freguês para tudo isso aí. Então, assim, pode escrever nesse plano aí que prédio nunca mais. Até a próxima revisão do plano diretor. Já é o suficiente. Porque o que já tá aí já vai sair mais um monte. Eu tenho a sensação que assim, a porteira estava fechada, entendeu? Abriu a porteira, ela falou, vem, aí quem passou, agora eu fechei. Mas quem entrou. E mesmo a porteira estando aberta, tava vindo num ritmo, não sei se bom ou ruim, mas estava vindo em algum ritmo. Quando fala que vai mudar a lei, esse é um tipo de lei, né? Assim, da minha experiência de gestão aí e tal, em geral, pública ou privada, vai mudar uma situação... vamos garantir o que a gente tem. E aí todo mundo começou a protocolar. E se deixar a janela aberta 4 anos, desde o dia que você falou que vai mudar, vai mudar, hein, turma? E aí fica 4 anos aberto, sem aí pronto. Mas eu acho que essa leitura que você fez, fechou hoje. Se fechar hoje, já... Não, se fechar hoje... Já tem 20 anos vai ter gritaria aí pra caramba. Aí o pessoal vai sair, fechar agora, Atibaia não pode mais prédio. Aí passa um mês, começa ali, o cara tá lançando um prédio ali, mas um prédio lá. Como aprovou uma lei... E aí vai gritar na porta lá, fala, cara, mas desculpa, você já foi. Tá errado. Por quê? Porque, assim, falou que vai mudar... tem que aprovar rápido. Faz as reuniões. Esse plano diretor aqui, se eu não me engano, tem 30 e poucas reuniões de audiência pública. Muitas audiências. Então, assim, não cumpriu exatamente, não sei. Mas tá bom, tá cumprido, discutiu com a sociedade. Eu acho que tem que dar um start, né? Que nem o Kurma. O Kurma foi, como o próprio Beto falou, tinha problemas, podia ter feito mais debate, mas ele existia. Então, daquele núcleo, vai se corrigindo. Não é rasgar e jogar fora. Mas se ele não tem, você vai mexer aonde? No quê? Então começa a mexer naquilo que tem vários problemas? Então vamos arrumar os problemas e tentar fazer uma coisa melhor, né? Mas não é o que acontece. É o lado pragmático, né? Que tem que existir, né? Não, é isso. Na verdade, as legislações todas são boas, né? Quando a gente olha para as legislações em geral, as federais, estaduais, são boas, né? Toda lei, não tem, elas são boas, elas têm
Né? O pessoal critica a lei de licitação aí, que é de 93 e agora tal. tem uma nova, né? Quando você lê a inteira, com detalhes e tal, ela excelente, tem toda uma né? lógica, tem toda... lógica. Funciona. Tem defeitos, tem um ponto ou outro, tem coisa. Claro. Mas toda a legislação é boa, então tem que ir aprimorando, tem que ir ajustando. Exatamente. Não é rasgar e jogar fora, falar que não serve, ou porque foi o A que fez, o B que fez, e pô, eu não gostava do pai dele, no tempo da escola, me dava carinho no futebol. Aí é outra coisa. Usando a palavra da moda, o arcabouço. O arcabouço? Não, aí eu nunca escutei isso. Eu falei, cara, arcabouço, coisa Arcabouço bonita, fiscal, né? O que seria arcabouço? Lá vou eu procurar. mesmo. O esqueleto. É o esqueleto da bagaça. Então, arcabouço, eu gostei da palavra. Arcabouço. Você foi pesquisar? Eu também fui. Pus no Google. Ela falou, deixa eu ver qual é o significado. O que eles estão querendo dizer com isso? Com arcabouço, né? Eu falei, cara, arcabouço deve ser uma caixa, né? Deve ser uma cesta que a gente deve ser uma cesta, né? É o esqueleto do negócio, a essência, né? Então, o arcabouço do Kurma poderia ter sido desenvolvido. Olha que chique. Não, começando pelo que ele se propunha, que era urbanismo e meio ambiente, né? Assim, que era juntar o entendimento disso tá junto numa mesma, porque tem muita regra que é conflitante, né? Você pode isso, mas daí você vai lá no meio ambiente ou em outra... Já tem conflito ali. Tem um conflito claro ali. Então, assim, estando no mesmo código, né, no mesmo pacote de legislação, e por isso que era um código. Sim. Exatamente. Então, assim, só por isso já era bom. Pô, vamos manter a ideia de estar tudo junto? Vamos. Agora vamos mudar tudo que é escrito, porque tá errado. Tá bom. Vamos mudando aos poucos. Mas mantenha o conceito de um código de urbanismo e meio ambiente. Mas, enfim. É isso. Mas, Vila, eu sei que... O quê? O Marcelinho já levantou uma vez. Ele vai levantar a placa Porque o arcabouço do nosso... Nós cumprimos o arcabouço. Pega mais uma caneca e senta aqui, vai. Pra gente conversar. Falamos de política. Não, mas eu acho que o nosso foco era... No começo o Luiz falava de política e depois da vida empresarial e nós cumprimos. O roteiro aí. É que eu acho que tem que ter uma segunda, terceira entrevista que vai acontecendo ao longo do tempo. Se a gente conversando muito aqui, ele vai querer levar a gente pro partido dele. Eu já fui. Ai. É mesmo, Luiz? Eu acho que o grupo é muito bom. É tucano. Eu falei, nossa, eu tô me sentindo à vontade aqui, né? Legal. Então tá bom, então já foi. Então é isso. Beleza. Então, Luiz, só temos a agradecer a sua presença, a conversa excelente. Tudo que você falou, putz, Casa da Moeda, adorei o papel, como é que faz, como é que não muito, faz, né? Lembramos dos pais dele, da dona Ercília. Eu acho que foi assim, bem legal. Bacana. Se você quiser falar alguma coisa no final, sim, já falei para você, essa câmera considerações finais. Fique à vontade e seja sempre bem-vindo. Legal, com certeza. O que você quiser vir falar, porta tá aberta. Bacana, obrigado aí, Luizinho, Vila, obrigado do convite aí, super legal estar aqui. Nem sabia qual era o papo, na verdade, eu falei, o Luizinho vai querer falar de política, né? Então, muito bacana, agradecer a todo mundo aí que vai nos assistir, que vai depois conhecer esse material todo aqui, o vídeo. Dizer que estou aí à disposição, a hora que for para bater um papo, quando tiver uma viola aí também. Legal. Não deixe de me convidar porque eu sou um bom espectador. Legal. Então tá bom, sempre bem-vindo, fique à vontade. Obrigado. Tá bom? Obrigado de coração. Um abraço, obrigado. Viu? Isso aí. Obrigado. Tem outros dos assuntos que a gente conversou aqui, tem vídeo do Zaratim, tem vídeo do Beto. Eu deixo aí em cima no card, vocês dão uma olhadinha. Obrigado, Marcelinho, que deixa a gente bonito, que está lá do outro lado, só de olho, esticando a fita para ver se cabe isso tudo de vídeo. E Luizinho, mais um, hein? Mais um. Valeu. Maravilha, Vila. Obrigado, gente. Tchau. Valeu, Luiz. Valeu, obrigado.